Quando falamos sobre dinheiro, pobreza e riqueza, a maioria das pessoas acredita que o problema está sempre em fatores externos: economia, inflação, impostos, governo, mercado de trabalho, crises. Tudo isso influencia, sem dúvida, mas não explica por que pessoas vivendo no mesmo país, na mesma cidade, muitas vezes no mesmo bairro, com níveis semelhantes de renda, acabam tendo destinos financeiros completamente diferentes ao longo da vida. Alguns constroem segurança, patrimônio e liberdade. Outros passam décadas trabalhando e continuam presos a uma sensação constante de aperto. Este vídeo existe para esclarecer exatamente isso. Não para oferecer soluções mágicas, nem promessas rápidas, mas para explicar, com profundidade e clareza, por que a maioria das pessoas permanece pobre financeiramente, mesmo trabalhando duro, e o que precisa mudar internamente para que a realidade externa comece a mudar também. Se você acompanhar esse conteúdo até o final, você não vai apenas entender conceitos financeiros. Você vai entender o jogo invisível que está sendo jogado todos os dias, muitas vezes sem que as pessoas percebam. A ideia central que sustenta tudo o que vamos conversar aqui é simples, mas poderosa. Para que as coisas mudem, primeiro a pessoa precisa mudar. Essa frase parece óbvia à primeira vista, mas poucas pessoas realmente compreendem o que ela significa quando aplicada à vida financeira. A maioria tenta mudar os resultados sem mudar o comportamento. Tenta mudar o saldo bancário sem mudar a forma de pensar. Tenta mudar o futuro sem mexer nas decisões do presente. Ao longo dos anos, observando pessoas comuns, profissionais qualificados, famílias inteiras e diferentes realidades econômicas, fica claro que a pobreza financeira raramente nasce da falta de esforço. Na verdade, muitas pessoas pobres trabalham mais do que pessoas ricas. O problema não é a quantidade de trabalho, mas para onde esse trabalho está direcionado e como o dinheiro gerado por ele é utilizado. Desde cedo, a maioria de nós aprende um roteiro bastante parecido. Estudar é o primeiro passo. Depois vem o emprego, a estabilidade, o salário fixo, o pagamento das contas, o financiamento da casa, do carro, o cartão de crédito para lidar com emergências e desejos, e a esperança de que, em algum momento no futuro, tudo isso se organize. Esse roteiro é tão comum que raramente é questionado. Ele é apresentado como o caminho normal da vida adulta. O problema é que esse roteiro foi criado para formar bons trabalhadores, não pessoas financeiramente livres. Ele ensina como sobreviver dentro do sistema, mas não ensina como sair da dependência total dele. Ensina como pagar contas, mas não ensina como construir ativos. Ensina como trabalhar pelo dinheiro, mas não ensina como fazer o dinheiro trabalhar. Com o passar do tempo, muitas pessoas percebem que algo não está funcionando, mas não sabem exatamente o que. Elas sentem que estão sempre correndo atrás, sempre tentando recuperar o fôlego financeiro. Um aumento de salário traz alívio temporário, mas logo esse alívio desaparece. Um novo emprego parece uma solução, mas os mesmos problemas retornam em alguns meses. Isso acontece porque a estrutura mental permanece a mesma. Um dos maiores equívocos sobre pobreza é acreditar que ela começa no bolso. Na realidade, ela começa na cabeça. Começa na forma como a pessoa enxerga dinheiro, trabalho, risco, dívida, consumo e sucesso. Começa nas histórias que ela repete para si mesma todos os dias, muitas vezes sem perceber. Histórias como: dinheiro é difícil, investir é arriscado, isso não é para mim, quando sobrar eu penso nisso, meu problema é que eu ganho pouco. Essas histórias moldam decisões. Decisões moldam hábitos. Hábitos moldam resultados. E resultados repetidos ao longo de anos constroem destinos financeiros previsíveis. Quando alguém vive focado apenas no salário mensal, toda a vida financeira gira em torno de uma única pergunta: quanto entra e quanto sai? Se entra mais, gasta mais. Se entra menos, aperta. Esse modelo cria uma dependência total da próxima renda. A pessoa vive financeiramente refém do calendário. O dia do pagamento vira o ponto alto do mês, e os dias seguintes viram uma contagem regressiva até o próximo. Quem constrói riqueza não abandona o trabalho, mas muda o foco. Em vez de pensar apenas em renda, começa a pensar em patrimônio. Em vez de olhar apenas para o fluxo mensal, passa a olhar para o balanço geral da vida financeira. Quanto eu tenho? Quanto eu devo? Qual é o meu patrimônio líquido? Se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo consigo me sustentar? Essas perguntas mudam tudo.
Uma das ideias mais importantes que precisam ser entendidas é a diferença entre ativos e passivos. Essa distinção simples, quando realmente compreendida, muda completamente a forma como uma pessoa toma decisões financeiras. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso ou fortalece seu patrimônio ao longo do tempo. Um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso continuamente. O problema é que muitas pessoas foram ensinadas a chamar de ativo qualquer coisa que compraram com esforço. Casa, carro, bens financiados, tudo entra no mesmo pacote. Mas esforço não define ativo. Fluxo de caixa define. Quando uma pessoa passa décadas pagando financiamento, juros, manutenção e impostos, sem que aquele bem gere renda, do ponto de vista financeiro, aquilo se comporta como um passivo. Isso não significa que ninguém deva ter casa ou carro. Significa apenas que é preciso enxergar a realidade financeira sem romantização. Quando a pessoa chama tudo de ativo, ela perde a capacidade de avaliar o impacto real das decisões no futuro. Ao longo dos anos, o que se observa é que a pobreza moderna não é resultado de um único erro grave, mas de centenas de pequenas decisões previsíveis. Parcelas que parecem inofensivas, compras emocionais feitas para aliviar frustração, falta de reserva para emergências, falta de planejamento de longo prazo, falta de educação financeira prática. Cada decisão isolada parece pequena, mas juntas constroem uma estrutura frágil. Com o tempo, a pessoa se acostuma com essa fragilidade. Viver apertado vira o normal. Qualquer imprevisto gera ansiedade. Qualquer crise vira desespero. E o mais perigoso é quando essa situação começa a ser aceita como identidade. Quando alguém diz, minha vida é assim mesmo, ela deixa de buscar alternativas. Muitas pessoas acreditam que tudo se resolveria se ganhassem mais dinheiro. Ganhar mais ajuda, mas não resolve se a estrutura mental permanecer a mesma. É muito comum ver pessoas que dobraram a renda e continuam com os mesmos problemas financeiros, apenas em uma escala maior. O padrão de vida sobe junto com o salário, os custos fixos aumentam, os compromissos se acumulam e qualquer instabilidade vira uma ameaça. O verdadeiro divisor de águas não é o valor que a pessoa ganha, mas o que ela faz com o que ganha. É a capacidade de transformar renda em ativos, trabalho em patrimônio e esforço em liberdade futura. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, vale a pena se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo longo, profundo e educativo, chegando a mais pessoas. A mudança começa quando a pessoa decide assumir responsabilidade, não no sentido de culpa, mas no sentido de controle. Enquanto você acredita que não tem controle, você não age. Quando você entende que tem controle sobre decisões, hábitos e aprendizado, o jogo começa a mudar. Outro fator fundamental é a relação com o erro. Pessoas financeiramente presas geralmente têm medo de errar. Foram ensinadas que errar é sinal de fracasso. Isso gera paralisia. Só que nenhuma habilidade é construída sem erro. Ninguém aprende a andar sem cair. Ninguém aprende a dirigir sem errar. Com dinheiro é exatamente igual. Quem aceita errar pequeno, aprende rápido. Quem evita qualquer erro, costuma cometer erros grandes mais tarde. Existe também a questão das diferentes formas de gerar renda ao longo da vida. Algumas pessoas trocam tempo por salário, outras trocam habilidade por dinheiro. Outras constroem sistemas, negócios e estruturas que funcionam independentemente do tempo delas. Outras fazem o dinheiro trabalhar por meio de investimentos. O erro não está em começar em nenhum desses pontos. O erro está em ficar preso em apenas um para sempre. A transição não precisa ser radical. Não exige abandonar tudo. Exige começar a construir alternativas enquanto se mantém a base atual. Renda extra, projetos paralelos, investimentos consistentes, desenvolvimento de habilidades valiosas. Pequenas mudanças, quando mantidas ao longo do tempo, geram transformações profundas. No final das contas, o mundo não vai ficar mais fácil. Crises continuarão existindo, impostos continuarão existindo, mudanças tecnológicas continuarão acontecendo. A diferença é que pessoas preparadas absorvem impactos e seguem avançando, enquanto pessoas despreparadas entram em colapso financeiro a cada instabilidade. A verdadeira mudança começa quando a pessoa decide mudar a si mesma. Um dos pontos menos discutidos quando se fala de dinheiro é o quanto a educação que recebemos molda nossas decisões sem que a gente perceba.
A maioria das pessoas passa mais de uma década dentro de salas de aula. Aprende matemática, história, geografia, regras gramaticais, fórmulas complexas, mas sai da escola sem saber como funciona um orçamento pessoal, como se constrói patrimônio, como juros realmente impactam a vida ao longo do tempo e qual a diferença prática entre trabalhar para pagar contas e trabalhar para construir ativos. Não é que a escola seja inútil, mas ela prepara as pessoas para serem funcionais dentro do sistema, não para serem financeiramente livres. O resultado disso é que adultos altamente capazes em suas profissões se tornam completamente inseguros quando o assunto é dinheiro. Pessoas inteligentes, dedicadas, responsáveis, que tomam decisões importantes todos os dias no trabalho, mas que quando chegam em casa, lidam com a vida financeira quase no modo automático. Pagam contas, parcelam compras, aceitam taxas, renovam dívidas e seguem repetindo padrões porque nunca aprenderam a pensar financeiramente de forma estratégica. Essa falta de educação financeira prática gera um comportamento curioso. Muitas pessoas sabem exatamente quanto ganham, mas não sabem quanto possuem. Sabem o valor do salário, mas não sabem o valor do patrimônio líquido. Sabem o limite do cartão, mas não sabem o impacto real dos juros ao longo dos anos. Sabem quanto custa a parcela mensal, mas não sabem quanto aquela decisão vai custar no total. Isso cria uma ilusão de controle que na prática não existe. Ao longo do tempo, esse comportamento leva a um tipo de pobreza silenciosa. Não é miséria visível, mas é fragilidade constante. A pessoa vive bem enquanto tudo está estável, mas qualquer imprevisto gera desorganização. Um problema de saúde, uma demissão, uma crise econômica, uma queda na renda, e toda a estrutura começa a balançar. Isso acontece porque não existe base, não existe colchão financeiro, não existe margem de erro. Um dos maiores inimigos da construção de riqueza é o consumo emocional. Pouca gente gosta de admitir isso, mas grande parte das decisões financeiras não é racional, é emocional. Compras feitas para aliviar estresse, para compensar frustração, para sinalizar status, para se sentir incluído, para preencher vazios. O problema é que essas decisões trazem prazer momentâneo e custo permanente. O prazer passa rápido, a parcela fica. O sistema inteiro é desenhado para estimular esse comportamento. Ofertas facilitadas, crédito abundante, parcelamentos longos, mensagens que associam consumo a sucesso e felicidade. Sem educação financeira, a pessoa entra nesse jogo acreditando que está apenas vivendo normalmente, quando na verdade está assumindo compromissos que reduzem drasticamente sua liberdade futura. Outro ponto fundamental é a relação das pessoas com a dívida. Muitas vezes, a dívida é tratada como algo inevitável, quase como uma etapa natural da vida adulta. Financiar a casa, financiar o carro, parcelar móveis, parcelar viagens, parcelar o cartão. Tudo parece normal porque todo mundo faz. O problema não é apenas a dívida em si, mas o fato de que a maioria das pessoas não entende como a dívida trabalha contra elas ao longo do tempo. Juros não são apenas números em um contrato. Juros são uma transferência silenciosa de riqueza, de quem não entende o jogo para quem entende. Quando uma pessoa vive constantemente endividada, ela trabalha uma parte significativa da vida apenas para pagar o custo do dinheiro que usou no passado. Isso limita drasticamente a capacidade de investir, de assumir riscos calculados e de construir patrimônio. É importante entender que nem toda dívida é igual, mas a maioria das pessoas não faz essa distinção. Dívidas que consomem renda e não geram retorno apenas atrasam a vida financeira. Elas criam uma sensação de progresso imediato, mas cobram um preço alto no futuro. Quando grande parte da renda mensal já está comprometida antes mesmo do dinheiro cair na conta, a pessoa perde poder de decisão. Outro aspecto pouco discutido é o impacto do ambiente social nas decisões financeiras. As pessoas tendem a se comparar com quem está ao redor. Se todos à sua volta aumentam o padrão de vida, trocam de carro, fazem viagens, consomem determinados produtos, existe uma pressão silenciosa para acompanhar. Pouca gente para pensar se aquilo faz sentido para sua realidade financeira. O desejo de pertencimento muitas vezes fala mais alto do que a lógica. Essa comparação constante cria um ciclo perigoso. A pessoa trabalha para sustentar uma imagem, não para construir um futuro. Compra coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não importam.
O problema não é querer conforto ou qualidade de vida, mas sacrificar o futuro para manter aparências no presente. Quem constrói riqueza aprende a fazer o movimento oposto. Em vez de usar dinheiro para impressionar, usa dinheiro para ganhar tempo, liberdade e segurança. Em vez de aumentar o padrão de consumo a cada aumento de renda, aumenta o padrão de patrimônio. Isso exige autocontrole, paciência e uma visão de longo prazo que poucas pessoas desenvolvem, justamente porque nunca foram ensinadas a pensar assim. Outro ponto central é o vocabulário financeiro. As palavras que uma pessoa usa moldam profundamente a forma como ela age. Quando alguém diz constantemente que dinheiro é difícil, que investir é perigoso, que nunca sobra, que não entende nada disso, ela está reforçando uma identidade financeira limitada. Essas frases parecem inofensivas, mas funcionam como comandos internos que direcionam comportamentos. Mudar a vida financeira exige mudar a forma de falar e pensar. Não no sentido de pensamento mágico, mas no sentido de consciência. Quando alguém troca afirmações limitantes por perguntas melhores, algo começa a mudar. Em vez de dizer, isso não é para mim, perguntar, o que eu preciso aprender para isso fazer sentido? Em vez de dizer não sobra dinheiro, perguntar, o que está consumindo minha renda sem me trazer retorno? Essas perguntas abrem espaço para a ação. Se você está acompanhando esse raciocínio até aqui, vale lembrar de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a manter conteúdos longos e profundos como este, chegando a mais pessoas. Outro fator que diferencia quem permanece pobre de quem constrói riqueza é a relação com o tempo. Pessoas financeiramente presas tendem a pensar apenas no curto prazo. O foco está no mês atual, na conta que vence, na parcela que precisa ser paga. Já quem constrói patrimônio pensa em anos, décadas, gerações. Essa diferença de horizonte muda completamente as decisões. Quando alguém pensa apenas no curto prazo, qualquer sacrifício parece grande demais. Economizar parece perda. Investir parece arriscado. Adiar consumo parece sofrimento. Mas quando a pessoa começa a pensar no longo prazo, pequenas decisões ganham outro significado. Abrir mão de algo hoje passa a ser visto como investimento em liberdade futura. A construção de riqueza raramente é um evento isolado. Ela é o resultado de disciplina aplicada de forma consistente ao longo do tempo. Não existe um único movimento mágico que resolve tudo. Existe um conjunto de hábitos financeiros repetidos por anos. Gastar menos do que ganha, investir a diferença, evitar dívidas ruins, aprender continuamente e ajustar o caminho conforme a vida muda. Outro ponto essencial é entender que trabalhar mais não resolve o problema sozinho. Muitas pessoas tentam compensar a falta de estratégia com mais esforço. Trabalham mais horas, acumulam funções, sacrificam saúde e tempo com a família, acreditando que isso resolverá tudo. O problema é que esforço sem direção gera cansaço, não riqueza. O verdadeiro avanço acontece quando o esforço começa a ser direcionado para a construção de ativos. Ativos que geram renda, ativos que reduzem custos, ativos que aumentam oportunidades. Isso pode começar pequeno, pode ser uma renda extra, um projeto paralelo, um investimento simples, uma habilidade que aumenta o valor da hora trabalhada. O tamanho inicial não importa tanto quanto a consistência. Outro erro comum é acreditar que só dá para investir quando se ganha muito. Essa crença mantém milhões de pessoas fora do jogo. Investir não é um evento futuro, é um hábito presente. Quem espera ganhar mais para começar, geralmente nunca começa. Quem começa pequeno aprende, ajusta e cresce junto com a renda. Ao longo da vida, todos enfrentam crises, perdas, mudanças e imprevistos. A diferença é que algumas pessoas atravessam esses momentos com impacto controlado, enquanto outras entram em colapso. Essa diferença não está na sorte, mas na preparação. Reserva financeira, ativos, diversificação e conhecimento funcionam como amortecedores da vida. No fim das contas, a pobreza financeira não é apenas um estado econômico, mas um estado mental. Mudar exige consciência, responsabilidade e ação contínua. Não é um processo rápido, mas é um processo possível para qualquer pessoa disposta a aprender e aplicar. Para entender por que tantas pessoas permanecem presas financeiramente durante a vida inteira, é preciso observar com atenção o caminho mais comum que a maioria segue. Normalmente, esse caminho começa com boas intenções. A pessoa quer estabilidade, quer segurança, quer previsibilidade. Ela não está tentando errar. Pelo contrário,
está tentando fazer tudo da forma mais responsável possível. O problema é que essa busca por segurança acaba levando exatamente ao oposto: fragilidade financeira. Desde cedo, a ideia de segurança é associada quase exclusivamente ao emprego. Ter um salário fixo, um contrato, benefícios, 13º, férias. Tudo isso cria a sensação de que a vida está sob controle. Só que essa sensação é muitas vezes uma ilusão. Um emprego oferece renda enquanto ele existe. Ele não oferece proteção real contra mudanças, crises, doenças ou transformações no mercado. Quando a única fonte de renda depende de uma única estrutura externa, o risco é muito maior do que parece. O que mantém muitas pessoas pobres não é a falta de oportunidades, mas a dependência absoluta de uma única engrenagem. Quando essa engrenagem falha, toda a vida financeira entra em colapso. E o mais grave é que, enquanto tudo está funcionando, a pessoa não se prepara. Ela consome, aumenta compromissos, assume dívidas e posterga decisões importantes, porque acredita que aquela estabilidade vai durar para sempre. É comum ouvir pessoas dizendo que só vão pensar em investir quando estiverem mais estáveis. O problema é que essa estabilidade quase nunca chega da forma idealizada. Sempre existe uma conta nova, uma despesa inesperada, uma prioridade urgente. E assim os anos passam. Quando a pessoa percebe, já passou uma década trabalhando sem construir praticamente nenhum ativo. Para ilustrar isso, pense em uma família comum. 2 pessoas trabalham, recebem salário, pagam aluguel ou financiamento, têm carro financiado, cartão de crédito, contas fixas e pouco ou nenhum investimento. Enquanto tudo está estável, a vida segue. Mas basta um evento fora do script, uma demissão, um problema de saúde, uma queda de renda, para que todo o castelo comece a balançar. Não porque essa família seja irresponsável, mas porque nunca construiu margem de segurança. A margem de segurança é um conceito central para quem constrói riqueza. Ela representa o espaço entre o que você precisa para viver e o que você tem disponível. Quanto maior essa margem, maior a sua liberdade. Quanto menor, maior o estresse. Pessoas pobres financeiramente vivem com margem quase zero. Qualquer imprevisto vira um problema grande, porque não existe folga. Essa margem não se constrói da noite para o dia. Ela é resultado de decisões repetidas ao longo do tempo. Gastar menos do que se ganha, investir a diferença, evitar dívidas que não geram retorno, aprender continuamente. São atitudes simples, mas que exigem disciplina. E disciplina é algo que poucas pessoas mantêm quando não entendem claramente o porquê. Outro fator importante é entender que a maioria das pessoas vive reagindo à vida, e não planejando. Reagir é pagar a conta quando ela chega, parcelar quando aperta, aceitar condições porque parecem inevitáveis. Planejar é diferente. Planejar é antecipar. Decidir antes, criar estruturas que protegem você no futuro. Quem planeja financeiramente, age antes do problema aparecer. Muitas pessoas confundem planejamento com privação. Acreditam que planejar significa abrir mão de tudo, viver uma vida sem prazer. Essa visão distorcida faz com que rejeitem qualquer tentativa de organização financeira. Na realidade, planejamento não elimina prazer. Ele elimina a ansiedade. Ele permite que você escolha quando e como gastar, em vez de ser controlado pelas circunstâncias. Outro ponto que merece atenção é a ideia de status. O desejo de parecer bem-sucedido financeiramente é um dos maiores sabotadores da construção de riqueza. Muitas pessoas gastam para manter uma imagem que não corresponde à realidade financeira. Carros acima do orçamento, imóveis maiores do que podem sustentar, viagens parceladas, consumo constante para não se sentirem para trás. O problema desse comportamento é que ele cria uma vida financeiramente frágil, mesmo quando a renda é razoável. A pessoa trabalha para sustentar a imagem, não para construir liberdade. No curto prazo, isso gera aprovação social. No longo prazo, gera dependência, estresse e falta de opções. Quem constrói riqueza aprende a fazer um movimento contra-intuitivo. Em vez de usar dinheiro para impressionar, usa dinheiro para ganhar tempo, opções e tranquilidade. Isso exige maturidade emocional, porque muitas vezes significa dizer não quando todos estão dizendo sim. Significa adiar gratificações para construir algo maior no futuro. Outro aspecto central é entender que dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo em si. Quando o dinheiro vira objetivo final, ele nunca é suficiente.
sempre falta, sempre gera ansiedade. Quando o dinheiro é visto como ferramenta para comprar liberdade, tempo, segurança e opções, ele passa a ser usado de forma mais consciente. Essa mudança de visão transforma a forma como a pessoa lida com o trabalho. Trabalhar deixa de ser apenas uma obrigação para pagar contas e passa a ser um meio de construir ativos. O foco muda de simplesmente ganhar mais para usar melhor o que se ganha. Isso reduz drasticamente a sensação de estar sempre correndo atrás. Outro erro comum é acreditar que só pessoas muito inteligentes ou muito sortudas conseguem enriquecer. Essa crença é extremamente limitante. A maioria das pessoas que constrói riqueza não é genial. Elas apenas aprendem regras simples e as aplicam de forma consistente ao longo do tempo. O diferencial não é inteligência extrema, é constância. Constância é fazer o básico bem feito durante anos. É investir mesmo quando o valor parece pequeno. É manter disciplina mesmo quando ninguém está olhando. É continuar aprendendo mesmo depois de errar. Esse comportamento, ao longo de décadas, cria resultados que parecem extraordinários para quem observa de fora, mas que são apenas o acúmulo de decisões comuns feitas corretamente. Também é importante entender que não existe um único caminho para a construção de riqueza. Existem várias formas de gerar renda, investir e construir patrimônio. O erro está em não começar. Ficar esperando o momento perfeito, a renda ideal, a condição ideal, quase sempre leva à inação. A maioria das pessoas passa mais tempo escolhendo do que executando. Elas consomem informação, assistem vídeos, leem conteúdos, mas não transformam isso em ação prática. Informação sem aplicação não gera mudança. A virada acontece quando o aprendizado começa a se transformar em decisões concretas. Se você está acompanhando esse conteúdo até aqui, esse é um bom momento para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda a manter esse tipo de conteúdo profundo, longo e educativo, chegando a mais pessoas que precisam dessa mudança de mentalidade. Outro ponto que precisa ser reforçado é que ninguém constrói riqueza sozinho. Não no sentido de depender dos outros financeiramente, mas no sentido de aprender com quem já percorreu esse caminho. Buscar conhecimento, estudar modelos que funcionam. Aprender com erros alheios é uma forma inteligente de acelerar o processo e evitar armadilhas comuns. Pessoas financeiramente presas costumam repetir os mesmos erros porque não aprendem com ninguém, além do próprio círculo social. Se todos ao redor vivem da mesma forma, as decisões parecem normais. Expandir o repertório mental é fundamental. Ler, ouvir, estudar, refletir. Isso muda o padrão de pensamento. Outro aspecto importante é entender que a construção de riqueza não é apenas uma questão individual, mas também familiar. Decisões financeiras afetam parceiros, filhos e gerações futuras. Quando uma pessoa muda a forma como lida com dinheiro, ela impacta toda a família. Isso cria um efeito multiplicador que vai muito além do indivíduo. Ensinar filhos a lidar com dinheiro desde cedo, por exemplo, é uma das maiores heranças que alguém pode deixar. Muito mais valiosa do que bens materiais. Uma criança que aprende a diferença entre gastar e investir, entre desejo e necessidade, entre curto e longo prazo, carrega essas lições para a vida inteira. No fim das contas, permanecer pobre financeiramente não é uma sentença inevitável. É, na maioria das vezes, o resultado de falta de informação correta, modelos mentais limitantes e ausência de estratégia. Mudar exige coragem para questionar crenças antigas e disposição para aprender algo novo. A verdadeira transformação começa quando a pessoa deixa de perguntar quanto eu ganho e passa a perguntar o que eu estou construindo. Essa mudança de pergunta muda tudo. Ela muda decisões, hábitos e, com o tempo, resultados. Existe um momento na vida de quase todo adulto em que ele percebe, mesmo que não admita em voz alta, que trabalhar duro não é suficiente. Esse momento costuma vir depois de alguns anos de esforço contínuo, quando a pessoa olha para trás e percebe que, apesar de todo o empenho, o avanço financeiro foi pequeno. O problema é que, em vez de questionar o modelo, muita gente conclui que precisa apenas trabalhar ainda mais. E é aí que a armadilha se fecha. Trabalhar mais, sem mudar a forma como o dinheiro é tratado, apenas acelera o cansaço. A energia é consumida, o tempo desaparece. A saúde começa a cobrar seu preço e financeiramente pouco muda. Isso acontece porque o esforço está sendo direcionado apenas para manter a engrenagem girando.
não para construir algo que gere independência no futuro. O trabalho vira sobrevivência, não estratégia. Uma das ideias mais importantes para quem deseja sair da pobreza financeira é entender que o tempo é o ativo mais valioso que existe. Diferente do dinheiro, o tempo não pode ser recuperado. Pessoas financeiramente presas costumam trocar tempo por dinheiro de forma linear, acreditando que essa troca continuará funcionando para sempre. O problema é que o tempo é limitado, a energia diminui com os anos e o mercado muda. Quando a renda depende exclusivamente da presença física e do esforço constante, a vulnerabilidade é enorme. Quem constrói riqueza aprende a usar o tempo de forma diferente. Em vez de apenas vender horas, começa a investir tempo em coisas que continuam gerando valor, mesmo quando ele não está presente. Isso pode assumir muitas formas. Pode ser um negócio estruturado, pode ser investimentos, pode ser propriedade intelectual, pode ser conhecimento aplicado de forma estratégica. O formato exato importa menos do que o princípio por trás disso. Outro ponto essencial é compreender que segurança financeira não vem de estabilidade aparente, mas de flexibilidade. Pessoas pobres financeiramente buscam estabilidade a qualquer custo. Elas querem previsibilidade, rotina, garantias. Pessoas ricas financeiramente buscam opções. Buscam múltiplas fontes de renda, margem de manobra, capacidade de adaptação. Quando algo muda, elas ajustam o curso. Quando algo quebra, elas têm alternativas. Essa diferença de mentalidade fica muito clara em momentos de crise. Enquanto algumas pessoas entram em pânico, outras analisam, ajustam e seguem em frente. Não porque sejam frias ou insensíveis, mas porque construíram estruturas que absorvem impacto. Reserva financeira, ativos diversificados, baixo nível de dívida ruim e conhecimento fazem toda a diferença nesses momentos. É importante entender também que a construção de riqueza é um processo profundamente pessoal. Não existe um caminho único, nem uma fórmula universal. O erro de muita gente é tentar copiar o resultado de alguém sem entender o processo por trás. Cada pessoa tem uma realidade, uma história, um ponto de partida. Comparar-se constantemente com os outros só gera frustração ou decisões precipitadas. O que realmente importa é consistência. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Investir quando o valor parece pequeno. Estudar quando ninguém está cobrando. Manter disciplina quando o ambiente incentiva o consumo imediato. Esse tipo de comportamento não gera aplausos no curto prazo, mas constrói liberdade no longo prazo. Outro aspecto pouco discutido é o papel da paciência. Vivemos em um mundo que valoriza resultados rápidos, ganhos imediatos, histórias de sucesso instantâneo. Isso cria expectativas irreais. A maioria das pessoas que construiu riqueza levou décadas para isso. Não foi um evento isolado, foi um processo. A paciência permite que os juros, o aprendizado e o tempo trabalhem a seu favor. A impaciência, por outro lado, leva a erros clássicos. Entrar em investimentos sem entender, assumir riscos desnecessários, buscar atalhos, cair em promessas fáceis. Muitas pessoas perdem dinheiro não porque o mercado é injusto, mas porque tentam acelerar algo que exige tempo. A construção de patrimônio respeita o tempo. Quem tenta forçar acaba pagando caro. Também é fundamental compreender que dinheiro amplifica quem você já é. Se a pessoa é desorganizada, o dinheiro amplifica o caos. Se é impulsiva, o dinheiro amplifica a impulsividade. Se é disciplinada, o dinheiro amplifica a disciplina. Por isso, a mudança verdadeira não começa no investimento, mas no comportamento. Investir sem mudar hábitos apenas aumenta os problemas. Outro ponto essencial é a clareza de propósito. Pessoas que não sabem por que querem dinheiro dificilmente conseguem mantê-lo ou usá-lo bem. Quando o objetivo é apenas consumir mais, nunca há satisfação duradoura. Quando o dinheiro tem um propósito claro, como liberdade, segurança familiar, tempo, contribuição ou tranquilidade, as decisões ficam mais fáceis. O propósito funciona como bússola. Ao longo do tempo, fica evidente que a maioria das pessoas pobres financeiramente vive apagando incêndios. Elas lidam com urgências constantes porque nunca tiveram espaço para planejar. Já quem constrói riqueza, cria sistemas que reduzem urgências. Reserva financeira elimina pânico. Planejamento reduz estresse. Ativos geram previsibilidade. Tudo isso não acontece de uma vez, mas se constrói gradualmente.
Outro fator que merece atenção é o hábito de aprender continuamente. O mundo muda, a economia muda, as oportunidades mudam. Quem para de aprender fica preso a modelos antigos. Pessoas financeiramente livres estão sempre aprendendo, ajustando e se adaptando. Não porque gostam de estudar, mas porque entendem que conhecimento é um ativo poderoso. Também é importante falar sobre responsabilidade sem culpa. Assumir responsabilidade pela própria vida financeira não significa ignorar dificuldades reais, desigualdades ou desafios. Significa entender que, independentemente do ponto de partida, as decisões tomadas a partir de hoje fazem diferença. Ficar preso ao passado não constrói futuro. A mudança verdadeira acontece quando a pessoa deixa de se perguntar por que as coisas são difíceis e passa a se perguntar o que ela pode fazer diferente. Essa pergunta muda o foco da reclamação para a ação. Não garante sucesso imediato, mas abre o caminho. Se você chegou até aqui acompanhando esse raciocínio, vale a pena se inscrever no canal e deixar o like. Conteúdos longos, profundos e educativos como este existem justamente para ajudar quem está disposto a pensar diferente. E o seu apoio faz toda a diferença para que esse tipo de vídeo continue sendo produzido. No fim das contas, permanecer pobre financeiramente não é uma condenação inevitável. É, na maioria das vezes, o resultado de um conjunto de crenças, hábitos e decisões que podem ser modificados ao longo do tempo. A verdadeira riqueza não começa no banco, começa na mente. Quando a forma de pensar muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, os resultados mudam. A pergunta mais importante que alguém pode se fazer não é quanto ganha hoje, mas o que está construindo para o futuro. Essa pergunta simples redefine prioridades, orienta escolhas e transforma trajetórias. E é exatamente aí que a mudança começa. Depois de tudo o que foi dito até aqui, fica claro que pobreza financeira raramente é resultado de azar, falta de inteligência ou ausência de esforço. Na maioria das vezes, ela é o resultado de um conjunto de crenças aceitas sem questionamento, decisões automáticas repetidas ao longo do tempo e uma educação que ensinou como trabalhar, mas não ensinou como construir patrimônio. Quando alguém entende isso de verdade, algo muda internamente. A pessoa para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a se enxergar como protagonista da própria trajetória financeira. O ponto central de toda essa conversa nunca foi dinheiro em si. O dinheiro é apenas o reflexo final de escolhas feitas diariamente. O verdadeiro jogo acontece antes, na forma de pensar, na forma de decidir, na forma de reagir às pressões do ambiente, às comparações sociais, às tentações de curto prazo e ao medo de errar. Quem permanece pobre financeiramente, na maioria das vezes, não perdeu o jogo porque não teve oportunidade, mas porque jogou sem conhecer as regras. Ao longo da vida, todos enfrentam dificuldades. Crises econômicas, mudanças de mercado, imprevistos pessoais, problemas de saúde, perdas e recomeços fazem parte da jornada de qualquer ser humano. A diferença entre quem atravessa essas fases com sofrimento extremo e quem atravessa com impacto controlado está na preparação. Preparação não é sorte, preparação é escolha. É decidir, mesmo quando é desconfortável, construir reserva, reduzir dependências, aprender continuamente e transformar renda em ativos. Muita gente passa a vida inteira esperando que algo externo mude. Um governo melhor, uma economia mais favorável, um chefe mais justo, uma oportunidade perfeita. O problema é que enquanto essa espera acontece, o tempo passa. E o tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. Quando alguém entende que não pode controlar o mundo, mas pode controlar suas decisões, o jogo começa a virar. A mudança real não acontece de uma vez. Ela acontece quando a pessoa começa a questionar hábitos antigos, mesmo que isso gere desconforto. Quando começa a dizer não para decisões que enfraquecem o futuro, mesmo que todo mundo esteja dizendo sim. Quando aceita aprender algo novo, mesmo que isso exponha o fato de que ela não sabe tudo. Quando aceita errar pequeno agora para não errar grande depois. Construir riqueza é menos sobre fazer coisas extraordinárias e mais sobre parar de repetir erros comuns. É gastar menos do que se ganha de forma consistente. É investir com regularidade, mesmo quando o valor parece pequeno. É evitar dívidas que só trazem prazer momentâneo e custo permanente. É pensar no longo prazo em um mundo obcecado pelo imediato. Essas atitudes parecem simples, mas são raras exatamente porque exigem disciplina e clareza.
Quando alguém começa a mudar a própria relação com o dinheiro, essa mudança transborda para outras áreas da vida. O estresse diminui, as decisões ficam mais conscientes, a sensação de controle aumenta. O futuro deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser algo que pode ser construído. Essa é a verdadeira função do dinheiro bem administrado: comprar tranquilidade, opções e tempo. Talvez o ponto mais importante de tudo o que foi falado aqui seja este: ninguém muda de vida financeira tentando parecer rico. A mudança acontece quando a pessoa decide se tornar sólida, quando troca aparência por estrutura, quando troca status por segurança, quando troca consumo impulsivo por construção consciente. Esse caminho não gera aplausos imediatos, mas gera liberdade real ao longo do tempo. Se você chegou até aqui acompanhando esse conteúdo do começo ao fim, isso já mostra que você está disposto a pensar diferente da maioria. E pensar diferente é o primeiro passo para viver diferente. A partir daqui, a pergunta que fica não é se você consegue mudar, mas se você está disposto a fazer escolhas diferentes daquelas que te trouxeram até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou a enxergar dinheiro, trabalho e futuro com mais clareza, eu te convido agora a se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que esse tipo de conteúdo profundo, longo e educativo continue sendo produzido e chegue a mais pessoas que precisam dessa mudança de mentalidade. E se você puder, deixa o like também, porque isso sinaliza para o YouTube que esse conteúdo vale a pena ser entregue para mais gente. Nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar ainda mais esses temas, falar de ativos de forma prática, mentalidade de investidor, erros comuns que impedem a liberdade financeira e como construir um plano simples e consistente para o longo prazo. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e continua caminhando junto, porque a verdadeira transformação financeira não acontece em um único vídeo, mas começa exatamente com esse tipo de decisão. E lembra sempre da ideia que conecta tudo isso: para que as coisas mudem, primeiro você precisa mudar.